Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Se você quer agilizar o processo de tomada de decisão da sua lead, fazer com que ela tome a decisão favorável em fechar com você mais rapidamente, este é o conteúdo certo para que você possa assistir. Durante este conteúdo eu trarei para você itens técnicas que nós desenvolvemos, que nós realizamos, praticamos, na verdade, diariamente aqui dentro da Mazzucchin, nos nossos 3 motores econômicos. Nós temos o motor econômico da assessoria de marketing e vendas, educação, que é a nossa escola, e de tecnologia. Dentro desses 3 motores econômicos, nós temos produtos que podem variar num ticket mais elevado de R$10.000, como uma consultoria, assim como nós temos produtos que valem, que são R$50 avulso, ou seja, eu tenho um produto de um ticket médio bem elevado e um produto com ticket médio muito baixo. Significa dizer que, o que eu quero trazer para você, que o que eu trouxer aqui para ti, você poderá aplicar e deverá aplicar no seu negócio com toda tranquilidade, porque tende a funcionar. Tende a funcionar numa venda que ela é de necessidade, tende a funcionar numa venda que ela precisa de mais atores analisando para poder tomar decisão, ou seja, uma venda mais consultiva. Beleza? Antes de trazer para você as técnicas que nós utilizamos aqui para poder fazer com que nós possamos acelerar o processo de tomada de decisão das nossas leads, eu quero convidar você para poder enxergar logo aqui abaixo deste vídeo, na parte da descrição, 3 links, são 3 links. Um link direcionará você para o nosso grupo no WhatsApp chamado Mazzucchin Plus. Por lá você pode fazer networking, você pode tirar suas dúvidas, você pode sanar dúvidas também de outras pessoas, você pode fazer comércio. Ou seja, é um grupo de fato para que nós possamos potencializar a nossa indústria de marketing, vendas e empreendedorismo de maneira geral. Os outros 2 links são links para o Instagram, tanto para o meu pessoal, para que você possa se conectar comigo e nós possamos ter uma conversa mais próxima, assim também como para o Instagram oficial da Mazzucchin. Beleza? Vamos então falar sobre as técnicas que nós temos para fazer com que a nossa lead tome a decisão mais rapidamente. Isso é tão Mazzucchin que eu coloquei aqui, eu escrevi num papelzinho para você, não todas que nós já utilizamos ao longo dos nossos 14 anos, mas principalmente aquelas que, e principalmente, sendo redundante, que geraram mais resultado. E quando eu falo de resultado, gerou uma agilidade maior no processo de tomada de decisão da lead. A primeira que eu coloquei foi a criação de urgência. Quando nós precisamos que a nossa lead ela feche mais rapidamente, geralmente nós pensamos em trazer algo para essa lead. Eu vou dar um bônus para ela, eu vou fazer com que essa lead tenha um desconto. Não é assim que funciona? Legal. E é assim mesmo que tende a funcionar se você fizer da maneira correta. Quando você oferta algo para a sua lead, primeiro ponto que tem que se compreender é o que é um benefício. Um benefício é algo que, quando eu receber, fará algum sentido, seja de potencializar algo que eu tanto quero ou de sanar uma dor. Se isso que hoje você chama de benefício não me ajudar a sanar uma dor ou não me ajudar a atingir aquilo que eu tanto quero, a fazer com que o meu desejo ele seja alcançado, isso não é um benefício. Significa dizer o seguinte, que talvez dentro do seu negócio você tenha que entender que para um determinado público, aquilo que você chama de benefício, de fato é um benefício, porque o ajuda a sanar a dor e ou o deixa mais próximo de atingir o objetivo dele. Agora, para outros públicos, talvez não. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é isso. Nós precisamos de trazer um benefício. Esse benefício, ele pode ser disposto em formatos diferentes. Eu posso dar um benefício de desconto, eu posso trazer um benefício, por exemplo, de fazer com que aquela pessoa que está querendo está querendo consumir a minha solução, comprar a minha solução, ela seja atendida, seja realizado o serviço, o trabalho por um profissional mais exclusivo, um profissional maior gabaritado ou melhor gabaritado que eu tenha no meu negócio, e ela só conseguirá ter acesso a esse profissional mediante a ela fechar mais rapidamente comigo. O benefício, ele pode ser pautado em uma nova funcionalidade. Você comprou um sistema com X funcionalidades, e se você fechar rapidamente, então você ganhará uma nova funcionalidade. Os benefícios, eles podem ser diversos e faz parte do processo para que a nossa lead ela tome a decisão mais rapidamente, a decisão favorável de fechar conosco. Agora, um ponto bastante importante é que nós temos que datar, nós temos que especificar quando é que, ou até quando, aquela lead, a nossa lead, ela pode receber esse benefício. Então vamos só deixar aqui bem claro, mais didático, que eu estou trazendo para você.
nós precisamos, para que a nossa lead feche mais rapidamente, de trazer um benefício além do benefício que nós já estamos trazendo com a nossa solução, né? Se eu sou, por exemplo, uma empresa que trabalho com consultoria financeira e eu estou conversando com um empresário aqui, uma reunião com ele e ele citou que está com problema na parte financeira, que está mal estruturada a parte financeira dele da empresa, que ele não tem os números que ele deveria ter, que ele inclusive não sabe se a empresa está indo bem, se está indo mal. Significa dizer o seguinte, ele tem um problema, eu tenho uma solução, porque eu tenho a consultoria financeira, e significa dizer que durante essa reunião eu vou explicar o benefício em ele ter a minha empresa. Legal. Então, em ele ter a mim, meu time, para poder ajudá-lo. Então, ele já sabe ali aquilo que eu vou entregar. Além disso, faz sentido você trazer um outro benefício para ele. Eu vou dar um exemplo real, verdadeiro, que existe aqui na Mazuquim, que ajuda muito no processo de tomada de decisão. Vou falar do motor, por exemplo, de assessoria de marketing e vendas. Nós, ao longo dos nossos 14 anos, o que nós fomos entendendo? Que o nosso cliente, ele não pode, não faz sentido para ele só ter contato, só ter a lead. Ele precisa também de fazer a venda. Nós precisamos de ajudá-lo no processo da venda dele. Do contrário, ele tem dificuldade, às vezes, a depender desse cliente, não tem a metodologia de vendas, tem dificuldade em conseguir fazer a venda. Então, o que acontece? Durante a reunião, o que o nosso closer, quem está realizando a reunião, ele faz? Ele vai explicando como funciona o trabalho, o que nós faremos, sempre fazendo com que o cliente ele entenda que ele está num ponto A e ao nos contratar ele vai para um ponto B, ou seja, ele vai conseguir atingir aquilo que ele tanto quer. Nesse exemplo que eu estou dando é aumentar a quantidade de vendas, é atingir a meta de vendas, atingir faturamento, né? E durante esse processo, ele vai colocando produtos que serão utilizados. Então, ele fala, olha, você precisa de uma landing page assim, assim, assado. E nós criamos essa daqui, é a Kim Pages. Olha, você precisa de um CRM para poder lhe ajudar a controlar as leads. Você precisa de um funil de vendas, inteligência artificial para poder analisar o seu funil e te trazer dicas. Olha aqui, nós já criamos, nós temos tudo aqui. Então, o possível cliente, ele vai enxergando tudo aquilo como grandes benefícios que vão fazer com que ele atinja o objetivo final dele, que é aumentar as vendas, que é fazer com que ele possa atingir sua meta de vendas. E tudo isso é verdade, é verdadeiro, é verídico, não é lábia de vendedor, é um fato. Só que quando chega no penúltimo slide, o que o closer ele fala? Ele fala assim, sabe, o HelpKim, que é o sistema que eu te mostrei para controlar as leads, que tem inteligência artificial, sabe a Kim Pages, que é a landing page que eu te mostrei com alta taxa de conversão, sabe o produto A, B, C, D, F, G? Todos esses daqui, se você tivesse que comprar a parte, daria 7 mil e alguma coisa, 7 mil reais e tralalá. Se você fechar conosco em até 3 dias, aí tá a sacada, você tem que colocar a data, você tem que colocar o tempo. Em até 3 dias, tudo isso daqui que eu trouxe para você, que custaria 7 mil reais, isso é um fato, é uma verdade. E aí, quando é verdade, aquele que está conversando, se você, por exemplo, for o vendedor, você vai falar com tranquilidade, porque é uma verdade. Tudo isso estará de graça, será gratuito se você fechar em até 3 dias. Qual que é o ponto aqui? Qual que é a sacada? A sacada aqui são algumas, né? Primeiro, colocar o tempo correto, porque a partir do momento que tem lá que são 3 dias, de fato são 3 dias, não pode ultrapassar essa data e você inclusive já tem um motivo para voltar a chamar essa lead se ela não fechar na hora, porque o ideal é ela fechar na hora, né? Mas tem que entender também qual é a janela de espaçamento da sua lead. Às vezes a sua lead, a sua área de atuação, não permite você ir para uma reunião ou estar conversando no WhatsApp, uma ligação, e a pessoa fechar na hora, porque talvez tenha outros tomadores de decisão. Exemplo, imagina que você esteja conversando comigo para eu poder comprar uma casa, tá? E a partir desse momento que você conversou comigo, eu amei o projeto, falei, não, realmente é isso que eu quero, que eu entendo que faça sentido, mas olha, infelizmente minha esposa ela não pôde participar daqui. Eu esqueci de avisar para você que ela faz parte da tomada de decisão. Então não vai adiantar você ficar colocando mais argumentos, tentar trazer inclusive outros benefícios, gerar uma escassez maior, porque eu não vou tomar a decisão ali naquele momento, porque eu preciso de consultar um outro ator. Eu preciso de consultar, nesse exemplo hipotético, minha esposa. No caso que eu citei da Mazuquim, geralmente você tem o quê? Se você não consegue colocar todos os sócios na reunião, você vai precisar, aquela pessoa que nós conversamos, vai precisar de conversar com o sócio.
E aí, então, vai se tomar uma decisão. Por isso que são 3 dias. Tem negócio, por exemplo, vamos falar agora da Mazuquim Plus. A Mazuquim Plus que é a escola. Mazuquim Plus nós colocamos 24 horas. Nós falamos assim, olha, o ideal é você já fechar o quanto antes, porque senão você não terá o benefício tal. Mas eu te dou aqui até 24 horas. Se você fechar em até 24 horas, aí é dado o benefício. Seja matrícula, seja um desconto no curso, seja um curso acessório, seja uma mentoria extra, né, uma mentoria ali com algum dos professores que ele tenha maior fit, enfim. Então sempre é trazer o benefício condicionado ao tempo. Benefício condicionado ao tempo. E nesse exemplo que eu dei lá dos 7 mil reais, qual que a pessoa tem como ganho? Isso de fato acontece ainda mais o Mazuquim, tá? Isso é fato que acontece. E melhorou muito, reduziu muito o tempo de tomada de decisão dos nossos clientes ao implantar essa técnica. Tem um ponto muito importante, porque eu não coloco que é um bônus, é um benefício. Observa-se que, o que eu disse anteriormente, durante a reunião, o closer ele vai explicando. Olha, para você poder, hoje em dia não tem como, pensando em quantidade expressiva de leads, você controlar tudo em papel ou controlar em planilha. Você precisa que o sistema te avise. Quando, olha só esse exemplo aqui, olha só. Eu vou colocar agora aqui para o sistema me avisar agora mesmo que eu tenho que ligar para uma lead. Olha só, ele me avisou. Olha só, aqui vamos pegar esse cliente, ele está com a meta abaixo. Vamos ver o que a inteligência artificial vai dizer. Olha só, eu cliquei aqui. Aí o cliente ele vai observando, o possível cliente vai olhando aqui e vai falando, nossa, que legal que eu terei isso. Olha que interessante. Olha, João, vamos poder usar isso aqui. Olha, Maria, vamos poder fazer isso aqui. Olha, isso aqui vai ser muito bom para fulano de tal. Ele vai começar, ele já começa a se imaginar utilizando. E aí que você está ganhando a venda. A venda ela não acontece quando passa o cartão de crédito, quando assina o contrato. Ela acontece quando a pessoa ela se imagina utilizando a sua solução. A partir do momento que ela se imagina usando a tua solução, é ali que a venda aconteceu. Eventualmente ela pode ou não ter o dinheiro para poder efetivar aquela compra, mas comprar de fato ela já comprou. Deu para entender a diferença? Fato é que então, olha o que é feito no final. No final é dito assim, olha, tudo aquilo que você tinha, que você já imaginou, que você já se viu utilizando, agora está em risco. Você pode perder tudo aquilo. E além disso, e para você poder ter num outro momento, são 7 mil reais a mais. É agressivo, é um ticket médio elevado. Mas eu tenho uma solução para você, é só você fechar mais rapidamente, fecha em até 3 dias. Entendeu a diferença? Eu poderia simplesmente dizer o seguinte, ó, fazer toda a apresentação, mostrar lá como funciona a Mazuquim, a nossa assessoria, os clientes que nós atendemos, etc, etc, metodologia de vendas, etc, etc, etc. E aí no final falar o seguinte, olha, você ganhou todos esses benefícios e se você fechar em até 3 dias. Eu poderia fazer isso, não poderia? Só que é muito mais forte, é muito mais pesado quando a pessoa ela já se imaginou usando. Por isso que durante a reunião, durante a apresentação, você tem que fazer com que essa pessoa vá se imaginando, utilizando a sua solução, o seu produto, o seu serviço. Porque no final, quando você diz, olha, tudo que eu falei ali, pode ser que você não tenha. Você só terá se você fizer tal item. Fechar em 1 dia, em 2 dias, fechar agora. Aí, claro, depende da janela de fechamento do seu cliente. Deu para entender isso? E deu para entender também que os benefícios podem ser diversos, não apenas preço. Imagina que você se posicione da seguinte forma, eu não dou desconto. De hipótese alguma eu dou desconto, não tem problema. Imagina que agora eu dei o exemplo de venda de casa. Vamos pegar agora uma empresa de construção, tá? E aí você tem construção, reforma. Vamos imaginar que você tenha um profissional, tá? Chegou um projeto, na verdade, para você. Esse projeto é para poder construir um galpão. E aí você começa a conversar com essa pessoa por telefone. Imagina que é por ligação. Você está conversando com ela pelo telefone ali, por ligação. E aí olha só como você pode gerar escassez, como você pode gerar o senso de urgência sem dar desconto. Dentro de um ponto desse funil de vendas, dessa ligação, dessa comercialização, já está bem mais avançado, ele já entendeu a sua proposta, ele já está começando a tirar ali algumas dúvidas e ele está já naquele processo de daqui a pouco desligar porque ele vai pensar, né? E aí o que você pode fazer? Você pode fazer algo mais ou menos assim, ó. Imagina que seja Ricardo o nome dele. E um ponto importante, viu, Ricardo, que eu quero trazer para você aqui. Olha, dentro da Mazuquim nós temos times específicos. Então, só para você poder entender, aqui como nós temos várias construções, tipos de construções diferentes, tem um time, inclusive, quem lidera o time é o Danilo. É que eu não sei se o Danilo ele tem essa disponibilidade. Ô, Ricardo, só um minutinho, deixa eu verificar aqui. Aí você volta.
Acabei de verificar, o que eu tava explicando pra você? O Danilo, ele tá com a agenda disponível pra iniciar na semana que vem. Por que eu tô falando do Danilo? Porque ele é o especialista em liderar projetos de construção de galpões. É óbvio que nós temos outros profissionais aqui, mas o ideal, pelo que nós conversamos anteriormente, pelas dimensões, pela estrutura, o que será disposto dentro desse galpão, o ideal era o Danilo liderar, até pela forma como você falou que está o terreno, né? Eu gostaria muito que o Danilo, ele estivesse liderando. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou travar a agenda dele aqui, e aí faz o seguinte, hoje é terça-feira, me dá um feedback até quinta-feira, porque o Danilo, ou melhor, você trazendo esse feedback até quinta-feira, a agenda dele já vai estar travada, e aí ele será o líder, ele é que vai fazer a liderança dessa construção, a construção do galpão que nós iremos construir para você. Eu só fico dependendo dessa informação que você falou que precisa de alinhar com o teu sócio. Me parece que entre eu e você que já está tudo correto, tudo certo. Inclusive eu lhe convido para nós podermos criar um grupo lá no WhatsApp para poder tirar algumas dúvidas. E quem sabe até já coloca o Danilo também, o especialista, para poder conversar, tirar uma dúvida ou outra, porque de fato ele é, olha, fala a verdade, Ricardo, ele é muito bom. Você entendeu já a lógica, né? Já entendeu qual é a ideia que eu tô falando para você? Eu coloquei uma escassez, era terça, vai ter que fechar até quinta, então eu tô falando de quarta, quinta, 2 dias, tô falando de 48 horas, né? Para que exista um fechamento, talvez numa obra maior, não poderia ser 48 horas, teria que ser um período maior, por isso que eu falo, sempre a janela de fechamento. Mas fato é que eu não precisei de dar desconto. Eu só criei um senso de urgência falando que eu tenho um grande profissional, o mais adequado para realizar aquela obra, mas esse profissional, por ele ser o mais adequado para aquela obra, tem a agenda super escassa, agenda super cheia, na verdade, e eu posso te ajudar, desde que você feche o contrato dentro de um determinado prazo, tá? Então, primeira dica, a primeira técnica eu trouxe para você. Vou trazer aqui agora a segunda, que é até mais rápida, que é, na verdade, o seguinte, o que eu não compreendo, o que eu não entendo, eu não compro. Entendeu isso? O que eu não entendo, eu não compro. O que você não entende, você também não compra. Nós, consumidores, o que nós não entendemos, nós não compramos. Entendi, Danilo, mas interrogação. Como que isso vai me ajudar a vender mais rápido? Ajuda no seguinte aspecto. Tem que ficar muito claro para o cliente o que você está ofertando, qual é a transição, qual é a passagem que esse cliente ele vai realizar. Ou seja, se eu estiver falando de uma área ao qual, por exemplo, você está conversando com um empresário e você faz com que ele fature mais. Então, tem que estar claro para ele o quanto ele pode faturar a mais, em quanto tempo e o que, inclusive, você fará para que isso possa acontecer. Tem que estar muito específico, tem que estar muito claro. Ah, eu vendo um produto de beleza. Então tem que estar muito claro, quando essa pessoa, o seu público-alvo utilizar esse produto, qual o efeito que este produto causará nesta pessoa, em quanto tempo que esse produto causará este efeito. Eu consigo enxergar esse efeito já? Quanto mais claro ficar qual é o benefício que essa pessoa terá quando usar o seu produto, quando estiver usufruindo de sua solução, volto a dizer, produto, serviço, seja tangível ou intangível, a pessoa se imaginando, utilizando, entendendo qual benefício, qual resultado final, mais próximo essa pessoa estará de fechar com você. E por quê? Porque ela entenderá a necessidade de alcançar logo aquilo que ela quer. Se, por exemplo, é algo estético e eu quero muito, sei lá, branqueamento, eu quero fazer um branqueamento dental, quero deixar meus dentes mais branquinhos. E eu consigo enxergar como que eu estou agora e como que eu ficarei, e ficou claro que é branqueamento dental, não apenas o branqueamento em si, mas, por exemplo, por gravar vídeos, por uma hora ou outra estar na mídia, por fazer reuniões o tempo todo, por estar na frente das câmeras, o quanto isso é importante, vai valorizar a minha imagem, o quanto que as pessoas elas enxergarão um valor maior. Vamos pegar o Danilo como exemplo. No Danilo, por ter os dentes mais branquinhos, parte estética eu tô falando, né? Significa dizer que o Danilo ele vai ter uma vontade maior de fechar mais rapidamente aquele tratamento, aquele procedimento, porque ficou claro para ele o que está entregando. Vamos pegar agora um outro exemplo de B2B. Eu estou aqui numa reunião com você e nessa reunião você fala sobre marca, sobre aumento de
de percepção de marca. E você tem uma solução exclusiva dentro do mercado que aumenta a percepção de marca. E aí você vai e me apresenta como que funciona o seu trabalho, como que funciona o que você desenvolveu, a sua metodologia. Se eu entender como funciona a sua metodologia, legal, entendi, mas eu não entender o benefício real de ter um valor maior de marca percebida, tanto faz como tanto fez. A minha necessidade, a minha vontade de comprar logo a sua solução, ela vai ser muito baixa. Você vai precisar de deixar bem claro que, olha, em 5 anos, com este trabalho aqui, a sua marca que hoje vale, só um exemplo, tá? 10 milhões, ela passará a valer 100 milhões. E isso está garantido por quê? Por causa de A, B, C, D, olha essa marca, olha essa outra marca, olha essa outra, olha o que nós já fizemos. Então a minha necessidade de começar o quanto antes, começar nesse ano, se possível, é muito maior do que simplesmente eu ter entendido como você faz o procedimento do branqueamento ou como você faz o procedimento de potencializar a marca. Deu para compreender? Deu para compreender? Eu preciso de fazer com que a minha lead ela entenda perfeitamente qual é o resultado final que ela terá. Se ela não entender qual é o resultado final que ela terá, mais distante nós estaremos de ter o sim ou que seja de uma resposta negativa da nossa lead, tá? O terceiro item que nós podemos fazer para acelerar o processo de tomada de decisão é deixar essa decisão mais leve. Observa-se que, geralmente em produtos de ticket médio baixo, principalmente em infoprodutos, se tem assim, olha, você pode comprar agora e se você se arrepender, você pode se arrepender em até 5 dias, 6 dias, 7 dias e eu devolvo todo o seu dinheiro. Isso é deixar a decisão mais leve. Quanto menos fricção, quanto mais soft estiver a decisão que aquela lead ela tenha que tomar, mais rapidamente ela toma essa decisão. Por isso que decisões que são de produtos e serviços mais complexos ou de ticket médio mais elevado, o tempo de tomada de decisão ele é maior. Porque a pessoa ela vai entrar num contrato, por exemplo, de comprou um carro, aí esse carro ele custa 150 mil reais. Às vezes, e por vezes, para ela poder pagar esse carro, ela vai ter que financiar. E esse carro de 150 foi para 300 mil. É uma decisão importante para ela que, enfim, tem uma vida financeira dentro de uma determinada situação. Ela vai precisar, talvez, de pagar isso daí em 5 anos, em 60 parcelas. Então, não é uma decisão simples. Diferente de, por exemplo, comprar um mouse. O mouse custa 50 reais, 100 reais, ela pagou ali uma vez, acabou. É uma decisão muito mais simples do que comprar o carro de 150 que vai virar 300. Concorda comigo? Significa dizer o seguinte, que quanto mais leve eu conseguir deixar a decisão, melhor. Então, nesse eventual compra do carro, eu poderia dizer o seguinte, olha, aqui nós temos parcelas de apenas até 48 vezes, tá? E você teria que pagar, só um exemplo, tá? Só para nós podermos colocar aqui. As parcelas no total ficariam 10 mil de 48, mas eu entendi a sua renda familiar e eu vou buscar te ajudar. Eu não vou mais, eu vou buscar um banco aqui que não vai financiar em 48 vezes, mas sim 60 vezes. E de 10 mil, nós vamos reduzir isso daqui para 6 mil reais, quase metade. 10 mil que você iria pagar, vai pagar agora 6 mil reais por mês. Opa, eu flexibilizei uma parte, que é o quê? O comprometimento da renda mensal daquela família, daquela pessoa. Claro que eu estendi o prazo, ele iria pagar em 48, ia pagar em 4 anos, vai pagar em 60, vai pagar em 5 anos. Mas eu flexibilizei. Deu para entender? Toda vez que você flexibiliza, que você deixa mais leve a tomada de decisão, é melhor. Quer um outro exemplo? Aqui os contratos são de no mínimo 12 meses. Se você puder ter um contrato de 3, um contrato de 6, vai flexibilizar. Vai deixar mais simples, vai deixar menos pesada a tomada de decisão, menos complexa a tomada de decisão da sua lead. Logo, então, ela toma a decisão mais rapidamente, sem precisar de ficar pensando, repensando e pensando mais uma e mais uma vez. Dá para você flexibilizar? Pensa aí, tem como você flexibilizar algo mediante a sua proposta de fechamento com a sua lead? Danilo, tem. Por exemplo, eu trabalho, vou pegar a área estética novamente, trabalho com a parte estética e geralmente o que eu tenho? Eu tenho aqui um pacote de procedimentos que tem que ser realizado, esse pacote são 6 mil reais. Só que é um pacote, então eu faço aqui vários procedimentos. O que eu poderia fazer? Eu poderia permitir que essa pessoa fosse comprando um pacote por vez, sem a necessidade de um contrato. Então comprou um pacote, gostou, então vai para o segundo pacote, gostou, vai para o terceiro pacote, legal, ótimo. Você flexibilizou, deixou mais simples. Eu tenho uma escola. E aí minha escola são 12 parcelas os cursos de 2 mil reais.
E eu tenho aqui 3 módulos. Se você conseguir, por exemplo, fazer com que essa pessoa, ela primeiro possa fazer um contrato do primeiro módulo, depois do segundo módulo, depois do terceiro módulo, vai reduzir o valor desses contratos. Serão 3 contratos com valores menores. Significa dizer que você flexibilizou, deixou mais simples também. Ah, Danilo, não tem como, tem que ser um contrato único, até porque não são módulos, é um curso completo. Legal, então. Se você, por exemplo, realizar um contrato que tem uma multa rescisória que seja menos agressiva, por exemplo, é o valor de uma parcela para poder rescindir contrato, também vai fazer com que essa pessoa, ela tenha maior facilidade para tomar a decisão, porque ficou mais leve essa tomada de decisão. Isso faz com que ela feche mais rapidamente. O outro ponto, outro procedimento, que aí é o último que eu fecho aqui, que você pode realizar, que tende a acelerar o processo de tomada de decisão se você está fazendo os 3 itens que eu disse para você anteriormente, mas fez uma vez só, e o seu cliente ele não toma a decisão na hora, se você não fizer o follow, se você não fizer a repetição, o acompanhamento da sua lead, relembrando a sua lead de que a sua solução ela é a solução que vai fazer com que essa pessoa ela atinja o objetivo dela ou que sane a dor dela, e tá aqui um depoimento para você ver, tá aqui uma notícia que, olha só, essa empresa que não fez isso, essa pessoa que não fez isso, olha o que aconteceu com ela, não quero que isso aconteça com você também, né? Se você não faz um follow, se você não envia essas mensagens, exemplos que eu trouxe aqui para você, essa pessoa esquece de ti. Porque quando ela foi no seu negócio, quando ela fez uma reunião, quando ela estava na ligação, conversando com você no WhatsApp, de fato ali pode ser que 80% da atenção dela, 90% da atenção dela estava com você, em você, e a partir desse momento, então, ela se engajou, ela deu risada, ou aumentou o nível de necessidade dela, ela quer a sua solução, mas aí depois que ela foi fazer qualquer outra coisa, principalmente se foi de um dia para o outro, ela dormiu, e aí ela começa a esfriar. Ela começa a esfriar, ela tá quente ali naquele momento que ela tá conversando com você. Então, quanto mais rápido você conseguir fazer com que ela tome uma decisão melhor, e para ela tomar a decisão mais rapidamente, você tem que fazer follow, tem que mantê-la aquecida. Como que eu mantenho uma pessoa aquecida? Nesses exemplos que eu dei. Poxa, tem um vídeo de depoimento, tem uma notícia sobre algo que impacta essa pessoa, que aumente a necessidade dela fechar mais rapidamente. É só um exemplo, vamos pegar que eu falei sobre a parte estética e de pessoas que gravam vídeos e assim por diante, né? Que em tese, são pessoas que buscam uma visibilidade maior e precisa de gerar autoridade. E aí saiu uma matéria num portal bastante importante, bastante relevância, falando sobre isso. Eu mando na hora, envio a mensagem, essa matéria para essa pessoa, já envio um áudio. Olha aquilo que nós estávamos conversando ontem, olha a importância, observa que essa pessoa, ela me mantenho presente. Aí eu não vou, claro, ficar falando, e aí, vamos fechar? Não é isso. Eu só me mantenho presente, essa pessoa lembrando, o Danilo existe, a Mazuquim existe, a empresa XPTO existe, eu preciso de tomar a decisão, eu tenho só mais 2 dias, eu tenho só mais 1 dia, senão eu vou perder tal coisa, eu não posso perder tal item, senão eu vou ter que gastar muito mais, investir muito mais. Essa é a grande, esses são o grande ponto que o follow ele permite com que aconteça, manter a nossa lead aquecida. Claro que aqui eu estou falando de metodologia de venda, estou falando de funil de venda, de fluxo de cadência, e acompanhe os vídeos da Mazuquim que nós falamos muito sobre isso, sobre metodologia de vendas. Nós temos inclusive uma própria dentro da Mazuquim chamada IMV, falamos muito sobre fluxo de cadência, o nosso sistema que é o Helpkin também trata muito sobre isso, ele já tem embutida o IMV dentro dele. Se você gostou deste conteúdo, espero que você possa curtir, espero que você possa compartilhar para outras pessoas que você acredite que também faça sentido. Lembre-se, tem 3 links na descrição aqui deste vídeo. Um que vai para o nosso grupo, que eu lhe convido, da Mazuquim Plus, para nós podermos criar ali um network. Assim como outros dois links, um para o meu Instagram pessoal, outro para o Instagram da Mazuquim. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, espero que você se inscreva, ative o sino de notificações para que você seja notificada sempre que nós postarmos um novo conteúdo. Lembrando que os conteúdos eles são de gestão de tráfego, ou seja, marketing digital, negócios e vendas. Beleza? Um abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.